Stalingrado não foi uma simples batalha. Foi o momento em que a guerra começou a cobrar a conta da própria ambição alemã. Foi quando a Alemanha de Hitler, que acabava de esmagar toda a Europa, descobriu que não era invencível. No inverno de 1942, o 6º Exército Alemão avançava entre ruínas e neve, acreditando que ainda era possível vencer pela força. Mas o combustível secou, a comida sumiu, e o frio extremo enterrou na neve as ambições de Hitler, assim como havia feito anos antes com Napoleão Bonaparte. A cidade que deveria cair rápido virou um objetivo inalcançável. O avanço do 6º Exército Alemão perdeu fôlego, e a certeza da vitória virou desespero. Então veio a Operação Urano. Não como um ataque qualquer, mas como a devastação alemã pelas forças soviéticas de Stalin. A ofensiva alemã para o leste, com a famosa tática de Blitzkrieg, Guerra Relâmpago, avançou como se a guerra pudesse ser resolvida em poucos movimentos. Era 1942. Tanques, infantaria e aviação cruzavam a estepe soviética com uma missão clara: romper a resistência, cortar o rio Volga e tomar o coração industrial da região. Stalingrado. Em Berlim, a estratégia parecia impecável. Se a linha soviética fosse quebrada, a defesa russa iria desabar. Se Stalingrado caísse, fatalmente a superioridade alemã ganharia força. Stalingrado era uma obsessão para Hitler. Mas a guerra real não obedeceu os planos de Hitler. A distância logística alemã tornou-se impraticável. O combustível começou a viajar por rotas longas e expostas. A resistência soviética recuava sem desaparecer, arrasando tudo por onde passava, não deixando nenhum recurso para os alemães. A famosa terra arrasada que também destruiu os planos de Napoleão Bonaparte. Para a Alemanha, cada quilômetro conquistado exigia mais homens, mais tempo e mais recursos. Stalingrado não era só uma cidade. Era o centro da aposta alemã no leste. Era a joia de Hitler. Se caísse, confirmaria a superioridade alemã. Mas, se resistisse, colocaria em xeque a lenda de invencibilidade dos soldados germânicos na guerra. Afinal, eles seriam apenas humanos, e não a máquina de guerra que a propaganda alemã fizera pensar antes. Foi quando as primeiras ruínas soviéticas apareceram diante das tropas alemãs, que a promessa de vitória fácil pareceu pela primeira vez um objetivo longe demais. O avanço alemão pela Rússia começava a cobrar o seu preço. A terra arrasada arrancava qualquer chance de recurso para a tropa invasora. Mas havia algo fora dos planos de Hitler. Stalingrado, obviamente, era uma homenagem a Stalin, um símbolo soviético. E claro, não seria tão fácil assim para ser tomada. Quando uma cidade se torna um símbolo, a guerra muda de tom. Ela deixa de ser uma simples disputa territorial e passa a ser a disputa do destino de dois líderes, dois povos, duas nações. Stalingrado entrou na guerra como uma cidade estratégica, mas saiu dela como um símbolo histórico. O nome da cidade carregava o nome de Stalin, e isso bastou para transformar cada rua em disputa política, vida ou morte. Para Hitler, tomar Stalingrado era ferir o inimigo no próprio nome. Para os soviéticos, defendê-la era impedir que a ofensiva alemã virasse prova de supremacia. A batalha deixou de ser apenas estratégia. Passou a ser tudo. Os mapas ainda mostravam quarteirões, pontes e fábricas. Mas no terreno, o que existia era outra coisa. Porões, escadas partidas, corredores cobertos de pó e vidro, prédios sem fachada. Cada andar era uma nova batalha. Cada janela, um ponto de tiro. Cada parede caída, outra linha de combate. A Batalha de Stalingrado foi uma luta centímetro a centímetro.
a cidade desabava em ruínas. E cada vez que caía, ficava maior na história. Os tanques perderam espaço entre as ruínas. A infantaria alemã já não avançava em metros, ou em quilômetros como se acostumara. A ofensiva alemã, feita para impor velocidade, começou a virar um lento e desastroso desgaste. Mas o pior inimigo não era a cidade em ruínas, ou os soldados soviéticos que defendiam aquela cidade como se estivessem defendendo a vida do seu próprio líder. O pior inimigo foi o frio. Foi em Stalingrado que Hitler cometeu o seu maior erro. No ímpeto em derrotar o seu inimigo e confiando na invencibilidade alemã, Hitler esqueceu-se de pensar no frio e na logística. Porque uma coisa é conquistar espaço. Outra, muito mais difícil, é manter esse espaço vivo quando o inverno, a logística e o esgotamento dos seus homens começam a destruir a sua tropa de dentro para fora. E então veio o ponto de ruptura. Enquanto os homens congelavam nas ruínas, Stalin preparava o golpe final. Ele não atacaria o centro da cidade. Ele atacaria os flancos. O verdadeiro golpe não viria de onde todos estavam olhando. Viria do ponto fraco que sustentava toda a ofensiva alemã. Em 19 de novembro de 1942, a Operação Urano entrou em ação. O ataque não caiu sobre o 6º Exército, onde ele parecia mais forte. Os soviéticos atacaram os flancos, que eram sustentados por formações mais frágeis e espalhadas demais para segurar uma frente tão extensa. A manobra foi rápida, fechada, precisa. As forças soviéticas avançaram sobre o campo congelado, romperam posições auxiliares e fizeram as duas pinças se aproximarem uma da outra até encerrar o cerco. Foi aqui, neste ponto, que o ímpeto da guerra mudou de mãos. O 6º Exército, antes instrumento de conquista, passou a viver dentro de uma armadilha. As rotas de saída se estreitaram. O abastecimento pelo ar não deu conta de suprir um exército inteiro. As ordens de Hitler continuavam chegando, mas já não correspondiam ao chão gelado da realidade. Ali, a ofensiva alemã deixou de ser marcha. Passou a ser contenção, defesa, espera, sobrevivência. A verdade é que a rendição do antes poderosíssimo 6º Exército Alemão começou antes de ser formalizada. Começou na fome, na redução das patrulhas, no silêncio entre explosões, na percepção de que permanecer vivo naquelas condições parecia pior do que ser prisioneiro ou simplesmente deixar de existir. A verdade é que Stalingrado expôs algo ainda maior. A força, sozinha, não é capaz de sustentar um império. Quando as forças soviéticas fecharam o cerco a Stalingrado, não foi apenas um exército que ficou preso. A grande verdade é que, para os aliados, a crença de invencibilidade do exército de Hitler começou a ruir. A propaganda de soldados alemães invencíveis já não existiria mais. Stalingrado não estava apenas consumindo homens cercados. Estava expondo diante do mundo o colapso de um mito. Quando a fome e o frio já não distinguem patentes, a grande falha que Hitler cometeu em subestimar a Rússia custou o preço da guerra. Pois é, a história se repete. A Alemanha claramente não aprendeu com os erros de Napoleão, ou pelo menos acreditaram demais no próprio mito, a ponto de não perceberem a armadilha em que se meteram. Stalingrado entrou para a história no instante em que mostrou o limite da guerra relâmpago, que ditava toda a estratégia de combate alemão até aquele momento. Depois de meses de cerco e combate, restavam apenas ruínas, soldados destruídos e corpos inanimados espalhados pela cidade. Hitler tentou forçar o general Paulus a não se render. Ele promoveu o general a marechal de campo um dia antes da rendição. Essa promoção foi um claro convite a lutar até o fim, uma vez que um marechal de campo alemão nunca havia se rendido antes.
Mas Paulus percebeu que Hitler estava errado. Ele não estava disposto a sacrificar os seus homens pelos caprichos de um burocrata que lutava com papéis e canetas. A rendição do 6º Exército Alemão selou mais do que a queda de uma força militar. Selou a queda de uma certeza. A certeza de que a máquina de guerra alemã poderia atravessar fronteiras sem encontrar resistência. A certeza de que disciplina, propaganda e violência bastariam para dobrar qualquer nação soberana. A certeza de que a expansão seguiria sempre em frente. Mas dessa vez, não. Em Stalingrado, essa lógica se quebrou. A cidade venceu porque expôs o custo da ambição que tentou engoli-la. Cada rua tomada cobrou vidas. Cada dia de cerco cobrou mais do que o exército cercado podia repor. Cada ordem de resistência afastava ainda mais a possibilidade de salvação. Nunca houve esperança para os soldados alemães. Após Stalingrado, a Alemanha já não avançava mais. Agora, precisava sobreviver ao erro que ela própria havia cometido. E foi exatamente aí que Stalingrado deixou de ser um nome no mapa para se tornar o ponto em que a história começou a mudar de direção. Muitos acreditam que a grande virada da guerra foi o famoso Dia D, mas não. A grande virada da Segunda Guerra Mundial foi Stalingrado. Agora eu quero ouvir você. Stalingrado foi apenas a derrota de um exército ou o início do colapso definitivo da lógica nazista? Comente aqui embaixo. Exploramos mais um capítulo da grandiosa história do mundo. Brasil Graphic, onde os fatos ganham vida. Inscreva-se para a jornada completa.